O espaço industrial brasileiro é dividido em 4 partes ao longo da história, tendo a sua primeira parte na época colonial do país, de 1500 a 1808. A metrópole não aceitava de jeito nenhum a implantação de indústria. A segunda parte foi de 1808 e 1930, com a chegada da família real e concedia a permissão para industrialização com taxas de 15% para importados. Em 1884, foi para 60% a taxa Alves Branco. A terceira parte vai pegar de 1930 a 1955. A indústria recebe muitos investimentos. Criação de estatais do governo, de empresas do governo, é uma das prioridades do governo Vargas, que faz implementar e crescer a indústria brasileira. A quarta parte é de 1955 até os dias de hoje. O Brasil passa a produzir até carros no governo JK e entre outras multinacionais e nacionais, substituindo as importações. Com a Primeira Guerra Mundial, foram criadas 5.936 indústrias brasileiras, um crescimento de 200%. A economia e a política centradas no café, o principal produto da época. Em 1907 começa a vinda dos imigrantes para o trabalho na indústria. A Era Vargas, um governo marcado pelo nacionalismo e o populismo da época. A Era Vargas tem início em 1930, com a Revolução de 30, e dura até 1945, um período de 15 anos de importância para o país. A Era Vargas foi um dos períodos mais importantes para o Brasil e um período de suas conquistas maiores, como a nossa CLT. Foi Vargas que criou a nossa CLT, a Justiça do Trabalho em 1939 e as nossas estatais. Também ele criou o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatísticas, o IBGE, em 1938. Vargas teve grande importância para a nossa pátria. Vargas fez grandes coisas à nossa pátria. Mas com grande satisfação popular da época, em 1945, Vargas deixa o governo pelo um golpe militar da época. Vargas então deixa o poder e para com a vida pública. Em 1950 ele funda o próprio partido, o Partido dos Trabalhadores Nacional, que mais tarde ia se passar Partido Trabalhista dos Brasileiros. Em 1950 ele cria a campanha O Petróleo é Nosso, já que multinacionais estrangeiras estavam de olho no nosso petróleo, querendo criar poços de petróleo em nosso país. Vargas então em 1950 volta e cria a nossa Petrobras, que é fundamental para o nosso país até hoje. Em 1954, com insatisfações militares descontentes, Vargas comete um suicídio no Palácio do Catete, na atual sede do governo, no Rio de Janeiro. Vargas então comete o suicídio e deixa a vida pública e deixa a frase: "Eu saí da vida para entrar para a história". Juscelino Kubitschek e a internacionalização. Juscelino Kubitschek teve uma grande importância para o nosso país e também uma grande fama até hoje quando nos perguntamos quem construiu Brasília. JK fez uma grande internacionalização do Brasil, fazendo o capital de fora dos outros países vir para o Brasil, facilitando a abertura de empresas do nosso país. Fez uma divisão entre os bens duráveis, não duráveis e os bens de produção, fazendo ficar os bens duráveis para multinacionais estrangeiras, os não duráveis para as nacionais e os bens de produção para o nosso estado. Ele também implantou medidas JK que ficou bem conhecida, como 50 anos em 5, ou seja, ele progrediu 50 anos em 5 anos de governo, fazendo crescer energia no nosso país, a produção de energia, a educação e a construção de Brasília, o nosso Distrito Federal, atual sede do governo do país. Também trouxe indústrias automobilísticas para o nosso país, como a Volkswagen e a Ford, que estão até hoje em produção no nosso país, e também a Toyota. Ele colocou foco no transporte rodoviário, porque essa era a grande pretensão dele, criar rodovias para criar geração de emprego. Teve um crescimento industrial de 11% ao ano entre 1956 a 1961, período do seu governo. O PIB passou de 23% para 38% do seu governo.
O período militar do nosso país. O nosso período militar tem início quando Jânio Quadros assume e eles acusam Jânio Quadros de querer fazer o nosso país virar uma república socialista. Então, cria uma grande e forte pressão em Jânio Quadros até ele renunciar em 1962. Em 1962, Jango assume o então vice de Jânio, Jango Goulart, conhecido como Jango, a volta do Jango. Em 74, Jango é deposto do cargo e os militares assumem. Os militares teve início de seu gerenciamento no governo JK. Os primeiros momentos não foram marcados por grande avanço. Já em 1968, colocaram foco total em industrialização e fizeram a criação da usina de Itaipu, a nossa hidrelétrica, que até pouco tempo era a maior hidrelétrica do mundo. E milagre econômico. O salto do PIB de 9,8% ao ano para 14% ao ano foi conhecido como milagre econômico, só que também a inflação subiu. A inflação passou de 19,46% para 34,55%. E também teve a dívida do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que em 64 era de 3,294 bilhões de dólares e teve aumento de 32 vezes. Já quando os militares deixaram o poder em 85, a dívida estava passando de 105 bilhões de dólares, ou seja, teve um aumento de 32%. A dívida aumentou 32 vezes. A indústria no período recente tem início no governo Collor, que era o grande mito nacional da época. Com o governo Collor, inicia o processo nacional de aberturas de comércio. Ele estava apostando no comércio. Mas no país, a inflação começou a subir e a crise começou a chegar. Collor então teve a ideia de fazer a confiscação das poupanças do Brasil, confiscando o dinheiro, congelando o dinheiro para gerar lucros para o Brasil. Com isso, ele cria grande satisfação popular na época. Em 92, ele sofre o impeachment pelos chamados caras pintadas, que foi um movimento popular da época que derrubou Collor. Collor então deixa o Brasil e quem assume é Itamar Franco. Itamar Franco então assume o governo em 1902 com o impeachment do Collor. Com o impeachment do Collor, ele vai colocar o Plano Real em ação com seu ministro da Fazenda, então Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde será presidente da República. No dia 27 de 2 de 1994, é colocado em prática o Plano Real. O Plano Real era a transição de moedas, a trocas da moeda, de cruzeiro para o real. Com essa reforma tributária, vamos colocar assim, com o Plano Real, ele queria a estabilização e a reforma financeira do país. Mas, como era uma nova moeda entrando no mercado, mais uma crise estava chegando para o nosso país, que depois irá abalar o governo Fernando Henrique Cardoso mais para frente. Fernando Henrique Cardoso fica conhecido como o pai das privatizações brasileiras. Ele irá privatizar bancos estatais, entre outras estatais. Foi o maior programa de privatizações da época. Ele é eleito em 1994 e reeleito em 1998. A crise começa a subir, mortalidades infantis também. Entre elas, a Vale do Rio Doce é privatizada, a essa estatal também é privatizada. Bastante estatais vai privatizar e o Brasil começa a perder investimento e credibilidade no país. Então, Fernando Henrique Cardoso deixa o governo. Em 2002, assume o primeiro presidente da República analfabeto. A dívida do FMI estava alta, Lula paga uma parte, mas a dívida ainda continua até hoje. O crescimento industrial começa a crescer e termina no governo Dilma o crescimento. Com a vinda do PMDB, a crise volta ao país novamente. A média anual do país era de 3,5. Lula teve sua grande importância para a contribuição do crescimento industrial brasileiro da sua época. Ele compra algumas estatais novamente e faz as estatais crescer. Então, a nossa história do país tem muito sangue derramado. Dê valor às nossas indústrias de hoje. Vamos lutar por